Oi, gente, meu nome é Dandara e eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre a história do design. Falando um pouco sobre mim, eu sou estudante de Ciência da Computação do sétimo período do curso. Os tópicos de apresentação serão a história, que vai ser a história do design pelo mundo desde o início. Depois eu falar um pouco sobre o design no Brasil e como ele foi introduzido ao país. E o último tópico será sobre o design hoje, o que mudou nele ao longo dos anos até se tornar o que a gente conhece. Antes de começar a falar um pouco sobre a história do design de forma geral, é importante que sejam definidos os conceitos do que é arte e o que é design, porque apesar de serem campos que andam muito juntos, principalmente na história antiga, eles têm diferenças que são bastante marcantes e que, principalmente nos dias de hoje, fazem com que cada um seja um campo separado. Então, falando um pouco sobre arte, o significado da palavra em si se relaciona com a maneira de ser, com expressão em conjunto de habilidades naturais ou adquiridas, que podem ser vistas em teatro, música e pinturas de diversas formas. É como se a arte fosse quem faz a pergunta, quem indaga e inicia o pensamento. Ela trabalha muito com a subjetividade e com os sentimentos e emoções da pessoa que está apreciando aquele trabalho. Tudo isso com muita criatividade. Já o design em si, a palavra se relaciona com designar, que é marcar, sinalizar, é fazer o plano e literalmente fazer o projeto também. É como se fosse a pessoa que responde à pergunta que a arte fez, trabalha bastante com objetividade e é quem faz esse projeto mesmo, o produto. Então, o design hoje é uma pessoa que tenta solucionar um problema existente com um produto que possa ser visto e entendido de forma clara e, claro, que trabalha também com muita criatividade. Essa comunicação entre algo que foi feito e com o entendimento da pessoa que está vendo aquilo é o ponto principal do design hoje. Outra diferença principal entre ambos é que o design tem diversas técnicas definidas, como layout, cores e preocupação com a experiência do usuário, que mesmo que não seja claramente visto pelo público esse tipo de preocupação, elas sempre estão lá. Já a arte não tem regras definidas e pode ser feita de diversas maneiras. Apesar de existirem técnicas para fazer tal tipo de arte, elas não são bem predefinidas e obrigatórias como é no design. Falando um pouco da história em si agora, fazendo uma linha do tempo do design pelo mundo, ainda no período pré-histórico, com o uso de imagens pintadas na pedra e posteriormente com a criação do alfabeto, tudo isso pode ser visto como uma forma de comunicação através de imagens. Como o design gráfico trabalha exatamente com a junção de símbolos que formam uma ideia, até mesmo quando o homem tentava reproduzir o formato da pata de tal animal que passou por perto para sinalizar algo, por exemplo, isso já dava início ao conceito de sinal gráfico. Já em 105 a.C., o papel foi criado na China e era feito a partir da madeira de amoreiras e outros tipos de fibra. Ele foi criado com o intuito principal de armazenamento de informações. A partir disso, ele foi se desenvolvendo, apesar de ter sido mantido em segredo por muitos anos como era sua produção. Foi em 1450, com a criação da imprensa, que poderia reproduzir material em maior quantidade, que surgiu a indústria gráfica e a difusão do conteúdo. Tintas e novos tipos de letras começaram a ser criados. Com isso surgiram também os tipógrafos e os primeiros designers gráficos, que tinham o intuito de criar um layout harmonioso para tal produto, que poderia ser um livro, por exemplo, que era o que era mais feito na época. Já por volta de 1770, com a Revolução Industrial, os conceitos de fábrica, mercado e publicidade foram desenvolvidos e um novo tipo de campo foi criado praticamente. A publicidade é então uma nova técnica comercial, com o intuito de convencer consumidores sobre a vantagem de um produto sobre o outro por meio de propagandas. E isso fez crescer ainda mais as formas de comunicação. Para que essas propagandas surtissem o maior efeito possível, começaram-se estudos quanto a como conseguir o resultado esperado com aquilo, como o público iria receber aquele tipo de propaganda. Então, não apenas as imagens deveriam ter qualidade, mas precisavam ter efetividade nas vendas e com componentes psicológicos estudados para as pessoas. Tudo isso diferenciou ainda mais o campo da arte do design em si. Depois disso, a impressão foi se desenvolvendo até ter cores, diferentes tamanhos e tipos de papel, e as máquinas de escrever que tinham um resultado ainda mais rápido foram sendo construídas. A partir de 1900, novos marcos como, por exemplo, a primeira citação do termo design gráfico em artigos,
Algumas escolas que começaram a estudar esse tema em artes também foram sendo conhecidas. O computador com interface gráfica colorida apareceu no mercado, e tudo isso até chegar no século XXI, com diferentes abordagens para motivar ainda mais o design gráfico. O design brasileiro tem data para começar. É quando a família imperial chega ao Brasil em 1808. Até então, era proibido imprimir no Brasil. Essa é uma afirmação feita por Chico Homem de Melo, o co-escritor do livro Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil. Um livro que uniu diversas produções feitas no país desde o início do século XIX até o século XX, sendo o livro com maior levantamento sobre a área no país. E o design brasileiro seguiu de perto o movimento modernista a partir da metade do século XX, sempre se alterando e criando conteúdo. Segundo a opinião de Chico, e seguindo o que é relatado na história a partir do ano de 1960, foi quando o design teve maior crescimento no país, e designers começaram a trabalhar ainda mais dentro das indústrias. Apesar de ter seu início mais de um século antes, foi quando as empresas começaram a se interessar mais pela identidade visual. E a validação da profissão ocorreu em 1995, com a criação do Programa Brasileiro do Design, que é o PBD. Falando agora das especializações do design, antes é preciso ter em mente que, apesar de haver campos diferentes de trabalho, como já foi dito outras vezes durante essa apresentação, a finalidade do design sempre será a funcionalidade, a resolução de problemas e conseguir criar uma boa experiência para quem usa ou para quem vê tal produto. Tudo isso principalmente agora, com a preocupação crescente das marcas e das empresas em criar um vínculo com seus clientes. Então, falando inicialmente, a gente tem de forma geral o design de produtos, que realmente trata do passo a passo da idealização de algo. Então, esse design ele une diversas áreas, por exemplo, na criação de uma aplicação para educação infantil. O design sozinho não vai conseguir ter o conhecimento completo para conseguir pensar e desenvolver uma solução para um problema nessa área. Então, ele vai precisar unir outras áreas de conhecimento para que todos juntos consigam criar algum produto. Ele passa por etapas como a compreensão de público, a definição da necessidade desse público, a ideação, que é o processo de encontrar uma solução para tal problema. Depois disso, ele vai para a prototipação do produto pensado e a validação da sua funcionalidade. O design gráfico, ele é um termo mais geral e se relaciona, e principalmente antigamente, se relacionava mais com a criação de layout e coisas para produtos impressos. Então, por exemplo, o design de embalagens também, a tipografia, que hoje em dia ainda continua muito importante, a criação de identidade corporativa, que é a identidade visual, o design editorial também. Mas hoje em dia, com o tanto de mídia digital que a gente tem, esse campo se uniu em parte com o design digital, que é o design de hipermídia, que é uma possibilidade que o computador nos fornece, né, na internet, de a gente conseguir fazer uma divulgação de algo com uma mídia que seja, por exemplo, tanto de texto quanto de imagem, tipo texto e imagem junto, ou um vídeo que são imagens e áudio, enfim. Então, o design digital também tem esse lado do design gráfico, mas ele também foca no web design, que é literalmente a layout para aplicações de computador ou para aplicações mobile, e o design de jogos, por exemplo. Além dessas especializações, a gente tem outras também, por exemplo, design de moda, de ambiente, interação, de som e o design estratégico. Diversas são as especializações, todas com o mesmo propósito final. Bom, mas enfim, depois que eu falei tudo isso sobre design, espero que todo mundo tenha conseguido entender um pouco melhor esse campo, essa área. Chamando um pouco mais assim para a nossa área, né, que é computação, a gente tem um design muito forte na área de prototipagem e quando a gente pensa na responsividade de aplicações. A prototipação hoje em dia está crescendo cada dia mais por conta da facilidade que ela traz, uma vez que um protótipo é feito, depois que ele é passado para os desenvolvedores e é revisado por toda a equipe, ele diminui muitas vezes o número de vezes que os desenvolvedores terão que refazer algo. Porque todas as vezes que um protótipo é feito, normalmente ele já tenta bater exatamente com os requisitos de tal projeto. E quando ele não é feito, os desenvolvedores podem começar a fazer algo que depois, lá no futuro, eles vão perceber que não era exatamente o que estava sendo pensado pelo financiador, por exemplo. Então, esse tipo de erro, entre aspas, vai fazer com que ele perca muito tempo de volta para refazer o que ele já havia feito por conta de uma ideia entendida errado.
Então, linguagens como HTML, CSS, JavaScript estão aí para embelezar, assim, entre aspas, e deixar a funcionalidade clara e com comunicação boa entre quem está usando tal coisa e quem está fazendo também. Muito obrigada por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários ou fala comigo depois. E é isso aí. Obrigada, pessoal!